Yo, Geeks, tudo em cima! Desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen Módulo, tava bem na cara que tanto Maru e Cross eram personagens bem apelões. E no último capítulo, vimos ali que o Maru acabou dando cabo de um feiticeiro de grau 1, né, que é o de primeira classe, de forma fácil, né, como... desmaiado, né? O cara desmaiado havia dado cabo no cara de forma realmente assim inacreditável. E tudo isso acaba sendo algo bem crucial pra gente entender um pouco mais sobre as suas habilidades. O que é este poder de meio que a bagunçar as coisas comuns, os padrões do nosso dia a dia? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Vamos lá, desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen Módulo, a gente começa a entender mais sobre essa percepção do Maru. Maru é um feiticeiro que não podia utilizar, não um feiticeiro, né, porque ainda não foi falado como os Simurianos são tratados dessa forma. Mas ele tem uma mesma especialização que um feiticeiro ali humano, né, do que um ser humano. Ele não podia usar as suas habilidades, depois a gente começa a entender mais do porquê, mas isso acaba levando ali os nossos feiticeiros, tanto Tsurugi quanto também a Yuka, a caírem numa armadilha ali pelo mestre de maldições que traficava seres humanos, né, visto que japoneses são fontes ali de energia muito significantes. Então os japoneses passaram a valer muita grana no mercado negro. Assim, nós passamos a entender que não se tratava apenas de um feiticeiro, mas sim de dois gêmeos. Um que quer acabar com o mundo humano, enquanto o outro quer entender mais os seres humanos para que os Simurianos e os terráqueos possam conviver em paz, para que eles possam realmente conviver em toda essa harmonia. E tudo realmente fica algo assim estranho quando a gente entende que as habilidades do Maru está intrínseca às habilidades do Cross e assim sucessivamente, de forma inversa, né? Vice-versa, também ocorre isso. E no último capítulo a gente começou a entender de forma melhor que quando o Maru tem ali o seu olho ativado, o seu irmão também tem uma compatibilidade com ele. Da mesma forma como o Cross tem o seu olho ativado, o Maru também tem uma conexão maior com ele. É bem interessante quando a gente começa a ver mais detalhes no capítulo passado, porque o Tsurugi pede para o Maru parar com o ataque para que a guerra não comece. Só que o que acontece? O Maru, que tá desmaiado, ele passa o comando para a conexão que ele tem com o Cross. O Cross é controlado por essa questão do Maru, que pede ali para o Maru parar de atacar. Então é algo roteirizado por Gege Akutami com toda certeza, né? Essas bagunças do sentido mais prático, né? Era só um pedir pro outro parar ali de atacar, mas é um tentando controlar o outro nesse sentido, né? O Maru apagado passa o comando para o controle, né? A ligação do Maru no cérebro, que pede ali pro Cross fazer isso. O Cross vai e pede pro Maru parar de atacar e o Maru então desmaia, né? E dessa base que aconteceu ali no final do capítulo passado. Mas antes disso, nós tivemos o desmaio do Maru ali no capítulo 4, né? Eu acho que no final do capítulo 4 nós temos o desmaio do Maru. E através disso temos um entendimento sobre, acho que é no final do capítulo 4 ou no final do capítulo 3. Agora eu tô me confundindo já. Mas é entre o final do 3 ou do 4, o Maru desmaia e já começamos a perceber que alguma coisa ruim poderia ocorrer por causa do seu terceiro olho. 6 capítulos bem interessantes de Jujutsu Kaisen Módulo. Gege Akutami vem com tudo para trazer essa história mais curta e eu espero que você também venha com tudo nesse vídeo para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos conteúdos aqui na plataforma para que o YouTube continue a divulgar ainda mais os nossos conteúdos de Jujutsu Kaisen. Você também pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar para fortalecer ainda mais os vídeos de Jujutsu aqui no Geek Brasil. Então no final do capítulo 5 nós observamos o Maru meio que acordando, né? Não acordando, né? Mas o seu olho, o seu
terceiro olho despertando. Começa de uma forma bem peculiar, porque o Maru, ele começa ali a acordar no lugar, né, na casa em que ele havia sido apagado. No capítulo 5 todo, nós observamos o combate, tanto da Yuka quanto também o Tsurugi, e eles estão bem longe. Só que quando o Maru começa a se movimentar, quando o Maru começa a caminhar, tudo começa a ir para um lado meio estranho, né? A gente começa a ver copos flutuando, água também flutuando ali na sua essência, as coisas começam a mudar e aí ele acaba chegando ali para o combate contra esse feiticeiro, né? Contra esse mestre de maldições. Quando ele chega lá e ativa o seu poder, nós começamos a ver algumas coisas estranhas acontecendo. O primeiro ponto que nós temos é a água, né? A água ali se manifestando no copo e flutuando da mesma maneira como ocorre quando está com gravidade quase zero. Depois, quando eles chegam na quadra, as bolas ali de futebol, de basquete, de vôlei começam a flutuar, né? As bolas começam a flutuar e a gente falando, caramba, será que é manipulação da gravidade? Será que é antigravidade? Será que era uma técnica de antigravidade? Só que automaticamente a gente começa a perceber alguns detalhes bem interessantes. O primeiro detalhe é o relógio ficando maluco. Por que uma técnica antigravidade iria fazer o relógio ficar maluco? Para o relógio ir tanto para frente quanto também para trás. Tanto para trás quanto também para frente. É algo bem estranho. Nós então temos uma balança ou aqueles pegador, né, de fazer força. Aqui eu acho que seja mais um pegador para fazer força, e quando está em estado de repouso, sem nenhuma força sendo aplicada, era para estar em estágio zero. Mas aqui o que é colocado é que ele está pesando 999,9 kg, o que demonstra para nós que tem algo realmente acontecendo além da manipulação da gravidade. E tudo isso fica algo muito interessante para a gente entender mais sobre essa percepção da manipulação da entropia. Eu tinha comentado aqui sobre a inversão da entropia, e o pessoal me corrigiu falando que a entropia já é a inversão do propósito da base natural, e faz todo sentido. Mas eu acho que sim, a habilidade, minha aposta aqui é que a habilidade do Maru se trata mesmo de usar, de manipular a entropia. Vamos lá, pra gente não ficar falando besteira aqui, né? Tudo bem que o ChatGPT às vezes acaba caducando, mas eu acabei perguntando pro ChatGPT o que é a entropia, né? O que é a entropia, o que pode ser usado, como essa técnica pode ser manipulada através do Maru. A entropia é uma medida do grau de desordem ou de número de microestados possíveis de um sistema. Quando a água é aquecida, as moléculas se movem mais. O sistema tem mais microestados possíveis. Entropia aumenta. Que, por exemplo, a entropia acaba separando, né, a água. Quando ela é congelada, as moléculas se organizam em um cristal de gelo. Entropia diminui, que é esse estado sólido aqui. Naturalmente, a entropia do universo sempre aumenta, segundo a lei da termodinâmica. Logo, para uma piscina esfriar instantaneamente, seria preciso transferir ou reverter a entropia de modo absurdo. Então, nós temos aqui essa manipulação da entropia, tanto para o lado ali, nessas características, para fazer com o estado sólido e também do estado líquido, da manifestação ali da água. Por que eu tô dando exemplo da água? Porque é aquilo que nós temos quando o Maru acaba socando o mestre de maldições e ele é enviado diretamente para a piscina. No caso, primeiro nós temos a base para esquentar a água, né? Quando ele é enviado, né? O mestre de maldições, ele é enviado ali para a água. Nós temos essa cena dele falando de que tá quente. No caso aqui, nós temos a ideia de que seria possível gerar isso, porque ao aumentar a entropia, você poderia acelerar os movimentos moleculares até atingir o ponto de ebulição instantâneo. Literalmente uma piscina que se transforma em vapor em segundos, né? Consegue manifestar, fazer ferver ali aquilo que está sendo colocado na piscina. E nós também temos essa base gelada que foi utilizado pelo Maru contra o mestre de maldições. Se essa manipulação fosse total e instantânea, a temperatura da água cairia de 25 graus Celsius para 0 em fração de
segundos. A energia térmica da piscina precisaria ser removida ou reorganizada. Uma piscina de 10 mil litros tem cerca de 420 megajoules de energia térmica a remover. Essa energia teria de ir para algum lugar ou ser apagada pela manipulação entrópica. Se fosse redistribuída ao local, criaria uma explosão de calor, vapor e pressão. Se simplesmente sumisse, estaríamos diante de uma violação direta da conservação de energia, o tipo de coisa que só uma entidade com domínio sobre a termodinâmica do universo conseguiria. Então, no caso, como o Maro se trata ali de uma manipulação sobre essa relação da energia amaldiçoada, ele pode fazer, né? Que ele pode resfriar a água, forçar o sistema a um estado de menor entropia, isto é, organizar suas moléculas em um estado sólido, que é a base ali do gelo. Compensar isso aumentando a entropia em outro lugar, ou destruindo magicamente, o que quebraria as leis da física, né? No caso ali, a energia amaldiçoada. Em outras palavras, você não estaria apenas resfriando a água, mas revertendo espontaneamente os movimentos moleculares de bilhões de moléculas. Então é bem provável que o Maro consiga realmente fazer essa manipulação da entropia. Eu acredito que, vendo mais sobre esse capítulo de Jujutsu Kaisen, fica um pouco claro que o Maro também tem a capacidade de usar a energia reversa. Porque como nós vimos a técnica do Kenjaku, da antigravidade, né, que era a técnica da Kaori, que era a mãe ali do Itadori, a técnica natural do Kenjaku era a técnica antigravidade. A técnica natural da Kaori era a técnica de antigravidade. Só que quando ele aplicava a energia reversa na técnica, ele conseguia manipular a gravidade. Por isso que ele colocou o Choso para deitar no chão, e toda ali a manipulação de sangue também, né? No plano deles era revelar as cartadas que ele tinha, né? Tanto da Tsukumo quanto também do Choso, era revelar as cartadas que o Kenjaku possuía. Só que o que eles não esperavam é que o poder também poderia ser utilizado através da técnica de antigravidade. Por isso, usando a técnica de antigravidade, ou seja, usando a própria energia amaldiçoada comum, o Kenjaku conseguiu quebrar ali o conceito do buraco negro da Tsukumo quando ela acaba aumentando a sua massa sem parar. Da mesma forma, a técnica do Maro pode funcionar. Se a sua manipulação rola em relação à entropia, ele consegue usar a energia amaldiçoada reversa para mexer com a entropia, para aumentar a entropia, ou até mesmo fazer com que a entropia diminua. No caso ali, então, para ferver a água, ele simplesmente faria com que as moléculas se espalhassem, né, chacoalhassem. Agora, para fazer com que a água congelasse, ele movimenta ali a energia amaldiçoada para fazer com que as moléculas se unam e dessa forma prenda o feiticeiro. Então, o Maro possivelmente já tem até mesmo desenvolvimento com energia amaldiçoada reversa. Tudo isso acompanhando e analisando os pontos de capítulos antigos de Jujutsu Kaisen. Eu acho que seria uma boa. Nós já temos a manipulação da antigravidade, nós já temos também manipulação de massa, temos também manipulação em relação a coisas que a gente tá tentando entender até agora sobre a habilidade do Gojo. Por que não entropia, né? A Gegeko Tami é fanzaço de filmes, a gente tem muitas referências ali de Inception, né, a origem do Christopher Nolan na batalha do Gojo contra o Sukuna. Por que não referências de Tenet neste mangá, sendo até mesmo ali os poderes do Maro, a ligação final ali dos poderes do Maro? O que vocês acham? O que vocês acreditam que é o poder do Maro? É a manipulação mesmo das coisas naturais, ou simplesmente vai envolver ali a entropia ou algo a mais? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar discutindo e conversando. Amanhã tem capítulo novo de Jujutsu Kaisen Módulo e vai dar o que falar.